Olá pessoal, nós estamos dando continuidade à nossa aula de planejamento industrial, nosso curso de planejamento industrial, e agora a gente vai ver a estratégia competitiva do anteprojeto. Primeiro, para a gente entender o objetivo dessa aula, então, assim, o que nós estamos fazendo aqui é o planejamento de uma unidade produtiva. Nesse planejamento, a gente quer que essa unidade produtiva ela esteja integrada a estratégias que permitam que essa unidade produtiva atinja seus objetivos. Esses objetivos normalmente estão relacionados a retorno de investimento, a uso de capacidade produtiva, a produção de produtos que o mercado quer e assim por diante. Então tem um conjunto de questões que são interessantes de se ter uma estratégia e digamos, o objetivo dessa aula é a gente utilizar as ferramentas de análise de competitividade para permitir que o empreendimento que a gente está planejando tenha uma estratégia definida. Para contextualizar um pouco, eu gosto de colocar aí esses dois tópicos. Então, assim, qualquer empreendimento, hoje em dia, ele precisa ter um posicionamento estratégico. Claro que de acordo com o tipo do empreendimento, esse posicionamento vai ser para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, para a criação de novos negócios, para a criação de negócios novos e de pequena escala, por exemplo. Hoje em dia se espera muita criatividade em definir qual produto que você vai oferecer para o mercado e verificar como é que você vai oferecer esse produto para o mercado, para tentar diferenciar um pouco dos concorrentes, agregar valor, ganhar margem de contribuição. E, normalmente, esses empreendimentos têm que estar integrados com a parte tecnológica. Hoje, uma boa parte das vendas é feita via tecnologia da informação, através de plataformas, de marketplaces. Então, o dono do empreendimento, ou enfim, a hora que vai se montar um empreendimento desse, a gente eventualmente consegue alavancar as vendas com a integração tecnológica. Isso se o próprio negócio não depender da integração tecnológica justamente para conseguir prestar o seu serviço. Do ponto de vista, de uma maneira oposta, digamos assim, a grandes grupos multinacionais, normalmente eles estão preocupados em reduzir custos, ganhar escala produtiva. Quanto maior a escala do empreendimento, mais eficientes a gente consegue ter os processos e reduzindo os custos em função disso. E daí, trabalhando com baixos custos, eu posso concorrer de uma maneira mais implacável com os meus concorrentes, tentando eliminar alguns dos concorrentes, tentando incorporar, por exemplo, comprar. Por isso que é normal a gente ver grandes empresas fazendo joint ventures e uma empresa comprando a outra, justamente para ganhar fatia de mercado, para reduzir o número de concorrentes. E normalmente essas empresas têm todas projetos logísticos globais. Então são apenas dois exemplos aí de quanto que a gente consegue modificar a forma de abordar o mercado para dois tipos de negócios. Então, a estratégia de competitividade, o básico da análise de competitividade e da definição de estratégias de competitividade é você estudar o ambiente externo, verificar qual é o ambiente de mercado, quais são os concorrentes, clientes, quais são os produtos, quais são as facilidades que o poder público gera, quais são as dificuldades, necessidades de legislação e assim por diante. Analisar o ambiente interno. Se a gente está fazendo uma análise para uma empresa que já existe um ambiente interno, a gente vai tentar buscar informações existentes já na empresa. E se a empresa ainda não existe, a gente eventualmente quer ver o que a empresa precisa ter internamente para conseguir justamente obter a competitividade. Então, a estratégia de competitividade, de acordo com o Casaruto, que é o nosso livro de referência, e a gente quer que a empresa tenha, o negócio, tenha objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Então, os objetivos, digamos, são as metas dela aí de desempenho, de mercado e assim por diante, e os meios é a maneira como eu vou aplicar os meus recursos para atingir esses objetivos. Então, o Porter, que é a principal referência ainda, sobre liderança e competitividade,
ele diz que a estratégia é a construção do sucesso através de vantagens competitivas. Então, o que são as vantagens competitivas? São todas as formas que uma empresa tem de ganhar pedidos, de se diferenciar dos concorrentes, de aproveitar as oportunidades que estão diante dela. Então, por exemplo, uma empresa pode optar em vender a baixo custo, em grandes escalas. Então, a venda por baixo custo é uma estratégia de competitividade. Ou, de repente, uma empresa quer ter uma localização privilegiada para ter vantagem em relação aos concorrentes. Já uma outra empresa, eventualmente, que depende muito da prestação de serviço, ela quer capacitar muito bem os seus funcionários para atender bem os clientes. Isso quer dizer, a empresa ela vai desenvolver a estratégia dela, verificando como é que ela usa da melhor maneira os recursos dela, certo? Digamos assim, a área de estratégia é uma área muito grande, então no curso de engenharia de produção tem uma disciplina específica para estratégia empresarial. É uma área bastante grande, mas aqui nessa nossa disciplina a gente vai utilizar os conceitos de estratégia empresarial, digamos aí, só para que a gente consiga analisar o mercado, analisar as possibilidades de uma oportunidade de negócio para conseguir dotar de estratégia competitiva o sistema produtivo que a gente está planejando. Então aqui eu estou citando aí algumas referências clássicas, né? Os 2 livros do Michael Porter, que é, como já citei, é uma referência bem importante sobre estratégia de competitividade, além do nosso livro-texto que fala bastante da estratégia de competitividade voltada para a elaboração de projetos de empresa, de projetos de negócio. Antes da gente avançar um pouco, eu vou mostrar aqui o roteiro do nosso trabalho, da disciplina. Esse aqui é o roteiro do trabalho da nossa disciplina, é o roteiro do relatório 1 do trabalho. Então a gente consegue ver que o que tem que entregar, tem uma primeira parte introdutória e tem um segundo capítulo que olha aqui o nome dele, né? Estudo de mercado e definição de estratégias de competitividade. O que a gente está vendo? Esse capítulo 2, ele mistura questões da aula de estudo de mercado que já foi visto, com questões dessa aula de estratégia de competitividade que a gente está vendo hoje. Embora, digamos, do ponto de vista de aula, a gente separou os conteúdos, do ponto de vista de aplicação, muitas vezes esses conteúdos são mesclados. E se vocês forem pesquisar na bibliografia de marketing, que são, em geral, as referências para esse tipo de análise que nós estamos fazendo, vocês vão ver que tem estudo de mercado e tem definição de estratégias de competitividade, certo? E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, junto com o conteúdo da aula de estudo de mercado. Então, continuando, a grosso modo, o anteprojeto ele precisa ter estratégias, digamos, estratégias de mercado, que vão permitir que ele esteja posicionado no mercado para competir. E essa estratégia de mercado, para ela ser cumprida, ela precisa ser desdobrada em estratégias funcionais. Essas estratégias funcionais são as estratégias onde a gente vai pensar, por exemplo, quais são os recursos que eu preciso para atingir determinado mercado. Que tipo de política eu tenho que fazer? Tem que definir políticas de preço, políticas de crédito, política de gestão de pessoas e assim por diante. Então, uma parte bem importante do que a gente está fazendo aqui no nosso anteprojeto, a gente vai planejar um sistema produtivo e esse sistema produtivo tem que estar, digamos, voltado para um determinado espaço no mercado e a gente quer desdobrar as necessidades que esse empreendimento precisa, digamos, fornecer através de estratégias funcionais. A gente vai ver isso mais em detalhe depois quando a gente entrar na definição do mix estratégico. Aqui eu gosto de dar o exemplo desse caso da Nissan Renault.
Então, no início dos anos 2000, não está citado aí, mas a Nissan estava em situação muito ruim, estava com bastante prejuízo, estava indo mal de vendas, e houve uma joint venture entre Nissan e Renault, né? Aí está citado a compra, né? Mas hoje em dia, analisando o caso, a gente vê que pode ser mais uma junção entre os dois empreendimentos. E foi escalado aí para ser o presidente da Nissan, o brasileiro Carlo Ghosn, e ele aplicou uma série de estratégias para mudar o panorama da Nissan. Então, faz algum tempo até tinha disponível ali na internet uma reportagem da Globo News que ilustrava esse caso, e hoje em dia não sei se é mais possível encontrar essa reportagem, depois eu explico por quê. Mas basicamente eles entrevistaram esse gestor, e daí ele foi explicando qual foi a estratégia que permitiu que a Nissan saísse de uma situação muito ruim, de uma maneira muito rápida, e voltasse a se destacar, né? Ele fala que foi uma recuperação em V, né? Então que a empresa atinge o fundo do poço, digamos assim, e logo consegue se recuperar. Então, como estratégia global, analisando a entrevista dele, foi possível verificar que ele verificou um potencial para um aumento no uso de veículos em mercados emergentes, e ao fazer isso ele destaca o número de veículos por 1.000 habitantes e assim por diante. Então ele verificou que tinha um potencial de ganho de mercado nos mercados emergentes, e como estratégia funcional, ele buscou o aumento da eficiência. Ele citou, aqui não está nesse slide apresentado, mas ele citou a quebra da cultura organizacional de manter as áreas muito separadas, a demissão de, às vezes, funcionários que já estavam estagnados e não estavam contribuindo muito para a empresa. Então, buscando eficiência do ponto de vista de custos e qualidade e renovação tecnológica. E na própria reportagem ali chega a citar a filosofia de produção puxada, né, derivado do just-in-time. Isso quer dizer, então nós temos, por um lado, uma estratégia global, que é algo externo, né, à empresa, como é que a empresa vai se posicionar no ambiente, e tem as estratégias funcionais que mostram o que a empresa vai fazer internamente para conseguir atingir esse mercado. Claro que o exemplo desse brasileiro depois acabou ficando notório porque ele teve problemas com a justiça japonesa, e até hoje em dia acredito que está respondendo por isso. Acho que ainda não tem um veredito, não tem um julgamento final sobre o caso, e acho que até por isso que o vídeo desse programa da Globo News não está mais disponível, né? Era aquele programa Mundo S.A. Inclusive tem um link interessante ali no Moodle sobre um outro programa do Mundo S.A. que eu sugiro que vocês deem uma checada ali, que também é bem interessante. Eu já comentei um pouco, né? Então, digamos que as estratégias, digamos que o nosso trabalho utiliza o estudo de mercado e análise estratégica para que a gente consiga fazer ali o relatório 1, e de maneira assim que as estratégias globais e de mercado do empreendimento que a gente está planejando vão ser definidas ali no capítulo 1 e 2 do roteiro do trabalho, que é o roteiro 1, e depois nos demais capítulos a gente vai definindo as estratégias funcionais, porque isso depois vocês podem ali olhar o roteiro completo do trabalho, que está mais para frente no Moodle. Vocês vão ver que, na verdade, inclui aí análise de processo produtivo, estudo de localização, estudo de escala produtiva, análise de viabilidade econômica e financeira. Então, quer dizer, a definição de estratégias funcionais acaba dependendo bastante da parte do processo produtivo e de outras questões que são exploradas mais para adiante no trabalho da nossa disciplina. E, digamos assim, a análise que a gente vai fazer na nossa disciplina, e a análise que a gente vai aplicar
na elaboração do trabalho, pode ser bastante resumida através aí deste quadro, né? Então, o básico da análise de competitividade é fazer uma análise ambiental externa, em que a gente vai conhecer o mercado, vai conhecer as condições ambientais. A gente vai fazer uma análise ambiental interna e vai definir mix estratégico. O mix estratégico são efetivamente as estratégias que a empresa vai definir para se tornar competitiva. Então, eu já dei uma introdução sobre isso um pouco antes, né? Então, análise ambiental externa, a gente quer conhecer o sistema de valor, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, e os prós e contras de cada nicho de mercado, e verificar onde há mais oportunidade de sucesso no mercado. A gente quer analisar para dentro da empresa, na análise ambiental. Então, se a empresa, como eu comentei, se a empresa já existir, a gente quer verificar o que a empresa já está fazendo e verificar o que está dando certo, o que está dando errado na empresa, um pouco naquela linha de oportunidades e ameaças da maneira como a empresa hoje em dia faz os seus negócios. E para o planejamento de um empreendimento que ainda não existe, a gente, na verdade, a gente vai pensar o que a empresa precisa ter internamente para aproveitar os nichos de mercado mais atraentes. Então, da análise ambiental externa, a gente identifica nichos de mercado, segmentos de mercado mais interessantes. A gente vai querer pensar internamente o que a empresa precisa ter para aproveitar alguns desses mercados e, eventualmente, até conhecer restrições que impeçam ela de atuar nesses mercados, nesses segmentos de mercado. E, enfim, para a gente, com base nessas informações, conseguir definir o conjunto de estratégias que a empresa vai seguir para ser competitiva.